Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre moral ateísta hoje. Ontem eu estava vendo o programa Roberto Justus Mais, da Rede Record de televisão. É um programa relativamente razoável para o padrão da TV aberta brasileira. E tava lá o ex-comandante da Rota, que é Rondas Extensivas, Tobias de Aguiar, lá de São Paulo, o Coronel Telhada. Tava um major do BOPE aqui do Rio de Janeiro, um repórter da própria Rede Record de televisão especializado em matérias policiais. E em um dado momento do programa, o Coronel Telhada, não sei se por religiosidade excessiva ou alguma coisa assim, colocou a culpa da violência nos grandes centros, colocou a culpa da violência, é isso mesmo que eu tô falando, a culpa da violência, em 3 pontos. O primeiro que ele citou foi a falta de religião. Esse vídeo é uma crítica direta, certo? Se ele realmente acredita que o fato de eu ser ateu automaticamente vai implicar no fato de eu ter maiores tendências violentas, eu sugiro que ele estude um pouquinho melhor a história cristã. Os cristãos têm um histórico de violência gratuita muito maior do que os ateus. Eu posso citar a própria Inquisição como exemplo. Aí vai vir algum cristão aqui embaixo comentar que a Inquisição foi há muito tempo atrás. Dane-se. O princípio continua. Os cristãos continuam com a mentalidade inquisitória da Idade Média. Podemos ver isso mesmo no discurso, por exemplo, da Miriam Hills, no debate sobre a PEC 23, se eu não me engano, não tenho certeza do número da PEC, com a criminalização da homofobia. Aquilo mostra claramente que ela ainda tem uma visão extremamente inquisitória da sociedade em geral. Esse é o meu problema e o problema da maioria dos ateus em relação aos cristãos. Mas esse vídeo não vai ser sobre essa diferença e nem sobre homossexualidade. Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre isso, provavelmente semana que vem. Mas hoje a questão é moral ateísta. Hoje a grande maioria dos sociólogos, não estou generalizando porque vai ter exceção, sociólogos, filósofos e etc., qualquer pessoa que se dedique a estudar o pensamento humano, interação social humana, esse tipo de coisa, conclui que a moral não é universal. A moral não é como está escrito na Bíblia ou descrito por Platão, para não citar religião. Legal, vou citar Platão, que defendia que a moral era global. Ou seja, a moral é uma, sempre vai ser essa e ponto, acabou. Não é bem assim. A moral depende da sociedade que você vive. A moral depende do ambiente que você vive. Sociedade é um ambiente dentro de uma sociedade. Por exemplo, a sua casa é o ambiente, a sua família pode ser um ambiente se você estiver considerando a sua cidade como a sociedade que você vive. Esses termos são termos que eu costumo usar, não tenho como colocar minha mão no fogo pela correção desses termos do ponto de vista sociofilosófico. Mas a questão é, o que é moral aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, pode não ser moral lá em Israel. E o que é moral lá em Israel pode não ser moral aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, lá em Israel não, minto. Não sei, em algum país lá da Palestina eles apedrejam quem comete adultério. Aqui no Rio, o adultério não... Você vai ficar irritado se alguém cometer adultério contra você, se sua esposa te trair, se seu marido te trair, se seu namorado, sua namorada, seja lá quem for te trair, mas você não vai apedrejar ela. Tá bom, em certos casos, alguns até acabam cometendo crimes, homicídios, sequestro e etc. Mas essas são as exceções, normalmente acabam muito mal essas exceções e não são aceitas pela sociedade. Mas aí vem a pergunta, o que é moral? Moral é o que, na prática, eu não vou entrar no conceito de moral, mas na prática, o que é moral é o que é aceito pela sociedade de uma forma geral. Sim, pela sociedade na qual você está inserido. Por exemplo, se eu estou inserido no meio da Al-Qaeda,
é perfeitamente moral no meu meio pegar um avião e tacar em um prédio comercial em Nova York. 11 de setembro tá aí pra provar isso. Agora, se eu moro aqui no Brasil, por exemplo, isso é uma coisa completamente abominável pela sociedade. E por ser abominável pela sociedade, eu fui criado sabendo que aquilo era errado, que eu não devia fazer aquilo. Também, o conceito de moral também varia um pouco dependendo da sua criação em si. Por exemplo, o meu pai é militarista, eu sou militarista, não por influência do meu pai, apenas porque eu vejo lógica nos argumentos deles, dos militaristas em si. Eu sou devoto da teoria de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. E isso, na minha casa, é moral. Na sociedade, é polêmico. Ou seja, ninguém tem certeza se é moral ou não. Tá em uma área cinza da moral. Conseguem entender aí? Qualquer dúvida, comentem que eu respondo ou por comentário, ou por inbox, ou qualquer coisa do gênero. Mas então, o que acontece? Os cristãos vivem tentando impor a moral bíblica. A moral que a Bíblia afirma que é universal, como a moral global e como algo que todos os humanos deveriam seguir irrestritamente. Tá bom, vocês querem isso? Então sejam coerentes. Legal, então vamos pegar, por exemplo, eu, por exemplo, trabalho no sábado. Trabalho entre aspas, estudo, eu pego no pesado se eu tiver que pegar, eu vou em shopping, etc. E no domingo idem. Quando eu trabalhava quando eu estagiei em um curso de computação gráfica, inclusive eu trabalhava no sábado mesmo. Eu ia lá sábado para ajudar os alunos. De acordo com a Bíblia, eu deveria ser apedrejado até a morte. Aí vai vir alguém de uma vertente ou outra falar que não, que o problema é domingo. Que seja, eu também trabalhava domingo. Eu também já trabalhei domingo. Eu estudo domingo. Eu devo ser apedrejado até a morte simplesmente por isso? Não, então acho que vocês deveriam seriamente rever os seus conceitos de moralidade. Bem como Levíticos. Agora eu vou adiantar um pouco do meu vídeo sobre a homossexualidade. Afirma que homossexualidade é uma aberração, sendo que a própria Bíblia meio que contradiz essa afirmação, porque Davi, que era o escolhido de Deus, era homossexual. Qualquer pessoa que olhe a Bíblia com olhos céticos, qualquer pessoa que interprete o texto da história de Davi, eu não lembro o salmo agora, eu lembro que eu já passei por aquilo, realmente na época pra mim foi um pouco diferente ver aquilo na Bíblia. Eu li a Bíblia quando eu já era ateísta, tá? Aliás, eu sempre fui ateísta. Eu não consigo me lembrar de acreditar em nenhum tipo de ser superior. Aquilo pra mim sempre me pareceu extremamente irracional. Voltando, em uma passagem da Bíblia, o Davi se deita com Jonatas, que era o filho de Saul. Pô, pera aí. E sim, o Davi fala, abre aspas, teu amor é melhor que o das mulheres, fecha aspas. O que você infere disso? Me diga. Novamente a Bíblia entrando em contradição com ela mesma. Agora, toda a moral cristã, basicamente, se baseia nos tais dos 10 mandamentos que Deus deu nas tábuas a Moisés. Só que os 10 mandamentos que estão inscritos como sendo os mandamentos que as pessoas acreditam que sejam os 10 mandamentos, não são os 10 mandamentos. São o que aconteceu pela própria Bíblia. Moisés foi 3 vezes à montanha. Na primeira ele conversou com Deus. Os que são os 10 mandamentos que a Bíblia tanto prega hoje, que a igreja tanto prega hoje, que os cristãos tanto pregam hoje, foram as palavras da primeira vez que Moisés foi à montanha. Na segunda vez, Moisés pegou as tábuas. Só que ao descer da montanha, não me lembro o que aconteceu, ele ficou muito estressado com alguma coisa e tacou as tábuas no chão e teve que subir de novo a montanha para pegar a segunda via. Sim, leiam a Bíblia. Como
Como os ateus costumam dizer, se mais cristãos lessem a Bíblia, nós teríamos menos cristãos no mundo. Quanto mais pessoas leem a Bíblia, menos religiosos nós temos no mundo. O mesmo vale para qualquer livro sagrado. Eu não li os outros, eu só li a Bíblia porque é o que eu estou mais inserido no meio. Eu moro no Brasil, que é um país esmagadoramente cristão. Correto? Ou seja, acordem, pessoal. Se vocês querem defender uma coisa, se vocês querem defender que o seu livro é perfeitinho, bonitinho e etc., defendam ele inteiro. Não defendam partes dele. Não ignorem as partes que não convêm a vocês. Esse é o meu recado. Aquele abraço. E amanhã eu devo fazer um vídeo sobre o hacktivismo, Anonymous e etc. Valeu.